Hoje no Produtor Quer Saber nós vamos destacar o setor da irrigação no Brasil. São muitos os desafios, mas também oportunidades para desenvolver todo o setor agropecuário brasileiro. E para falar desse assunto, nosso convidado é o produtor rural e representante da Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia no Conselho Estadual de Recursos Hídricos, Evilásio Fraga. Bom dia, Evilásio. Bom dia a todos. Evilásio, vamos começar explicando qual a importância da agricultura irrigada para o desenvolvimento do setor agropecuário. A agricultura irrigada, a irrigação é uma ferramenta que o produtor utiliza para garantir a produção em quantidade e qualidade de determinados produtos. Exemplo, hortaliças, frutas. São culturas que elas, pela natureza dessas culturas, elas não se permitem ter déficit hídrico no solo durante sua fase produtiva. Por quê? Isso vai influenciar na qualidade do produto e na quantidade do produto. Então, se você não dispuser dessa ferramenta da agricultura irrigada, você tem uma grande possibilidade de você ter um produto de baixa qualidade ou até uma escassez total do produto. Vou dar um exemplo. Tomate, cebola, batata, que é muito comum aparecer na mídia. Ah, a batata está cara, o tomate está caro, a cebola está cara. Quando a cebola está cara, o tomate e a batata, é porque houve uma redução na oferta. E normalmente por algum fator climático. Ou por seca, ou por geada, ou por excesso de chuva. Então, dito isso, fica claro que o produtor rural, e em especial de hortaliças e de fruta, trabalha o tempo todo quase que em cima do fio da navalha do ponto de vista climático. Se chove muito, atrapalha. Se chove pouco, atrapalha. Se tem geada, atrapalha. A irrigação é uma maneira, é uma ferramenta que o produtor dispõe para diminuir o risco na questão da regularidade da oferta de água para a planta. Ok. Quais são as principais culturas aí que utilizam a agricultura irrigada? A agricultura irrigada, ela é aplicada para todas as culturas. Nós temos culturas em que a agricultura irrigada vai complementar a necessidade de água da planta. Exemplo, você tem o plantio de verão, que é a grande safra do Brasil, que é o plantio de grãos. E a gente ouve, periodicamente na mídia, teve um veranico. Se você tem um equipamento de irrigação instalado na sua lavoura, quando você tiver aquele período de 8, 10 dias, 15 dias sem chuva, em que a disponibilidade de água no solo diminui e com isso a planta vai passar a sofrer um estresse hídrico, você entra com a irrigação para que a planta não sofra esse estresse hídrico e você consiga obter a produtividade maior possível dentro do seu sistema produtivo. Por quê? A planta é um ser vivo. Se ela sofrer um estresse hídrico em uma determinada fase, principalmente se esse estresse hídrico ocorrer na fase reprodutiva da planta, vai ter um impacto muito grande na produtividade da lavoura e, em alguns casos, também na qualidade dessa lavoura. Isso quer dizer que, se você tiver um sistema de irrigação que permita suprir essa deficiência hídrica por um efeito natural do clima, você vai garantir uma segurança na oferta do produto que você está tentando obter. Feijão, milho, soja, trigo, arroz, o que quer que seja. E se você garante uma produtividade, significa que você tem eficiência e vai demandar, vai fazer uma pressão menor sobre a ampliação de novas áreas, porque você garantiu aquela produção que você precisava. Se você não dispuser dessa ferramenta da irrigação, da correção de fertilidade do solo, da mecanização, do controle de pragas, de sementes adequadas, todo aquele pacote que permite que você obtenha a maior produtividade possível,
Se você não dispuser dessas ferramentas, significa que você vai ter que aumentar a área plantada para garantir aquela oferta mínima de alimento necessária para atender a sociedade. A pecuária também utiliza irrigação? Também utiliza irrigação. A pecuária, qual é a base da pecuária? Você precisa de uma fonte de fibra e de energia para a pecuária, tanto de corte, quanto de leite, quanto para a avicultura, para a suinocultura. Então, em última análise, o boi, a vaca, ele precisa comer capim. Se você tem um veranico, uma plantação de milho, por exemplo, que você vai fazer silagem para fornecer para a vaca produzir leite, significa que você vai ter menos produtividade de material para fazer o silo. Então, você também precisa. O frango basicamente é soja e milho. Então, é muito importante que você possa viabilizar soja e milho com preço competitivo para que o preço final do frango para o consumidor não suba. Se a soja sobe, se o milho sobe por um evento climático qualquer, isso significa que o leite vai ficar mais caro, o frango vai ficar mais caro, o queijo vai ficar mais caro, toda a cadeia que depende desses produtos vai ficar mais caro, o pão vai ficar mais caro. Então, é uma cadeia produtiva. Como está o desenvolvimento de novas tecnologias para o setor? Olha, a pesquisa em irrigação, ela é muito forte. Muitas tecnologias foram incorporadas. Hoje, a informática dentro da atividade agrícola e da irrigação é uma realidade. Então, a agricultura de precisão é uma realidade hoje. Você precisa ter precisão onde colocar a semente, onde colocar o adubo e, por sua vez, também na colocação da água, da irrigação e na eficiência da colocação dessa água. Então, nós temos tecnologias visando eficiência de motores, eficiências de bomba, eficiência de emissores, que são o aspersor, o gotejamento, eficiência em identificar a disponibilidade de água no solo e uma medição eficiente da condição climática para determinar quanto de água você precisa colocar na planta, porque você não pode colocar nem menos, porque se você colocar menos, você baixa a produtividade, e se você colocar mais, você vai provocar uma série de outros problemas pelo acesso. Então, isso significa dizer que precisa ter muito controle. E a tecnologia, a eletrônica, a mecânica se faz presente no dia a dia do produtor. Então, gestão hoje é uma ferramenta importante. O agricultor brasileiro hoje é um consumidor de serviços nessa área. É uma área que tem um espaço muito grande para crescer no Brasil. Já acontece hoje em Israel, já acontece hoje em outros países do mundo, mas a tecnologia cada vez mais vai se fazer presente. A nanotecnologia também, na oferta de nutrientes, na questão da pós-colheita, enfim. É uma realidade a aplicação da tecnologia de uma maneira geral dentro da agricultura e dentro da irrigação. O sistema de irrigação ele ajuda na conservação do solo? Sim. A partir do momento em que você tem um sistema de irrigação eficiente, significa que você vai estar dosando a quantidade de água que deve ser aplicada na lavoura para que não tenha escorrimento superficial, ou seja, você não vai ter erosão, você não vai ter lixiviação dos nutrientes. Então, isso também vai refletir na questão da conservação do solo, que é muito importante. Agora, por outro lado, a conservação do solo, de uma maneira geral, vai permitir que você melhore a disponibilidade hídrica no sistema como um todo. Por quê? Quando a água da chuva bate no solo e ela infiltra e não tem aquele escorrimento superficial, não tem aquela erosão, significa dizer que você está armazenando a água no solo, aquele excesso de água que está no solo vai percolar e em algum ponto ele vai aparecer no rio. Então, o surgimento do rio
é justamente essa água que infiltrou no solo e que, por força da gravidade, ele vai aparecer em um determinado momento num vale. Ok. Então a gente pode dizer que outra vantagem é ampliar a produção sem precisar aumentar a área plantada, né? Com certeza. Essa questão do meio ambiente. A agricultura moderna que se utiliza de todas essas tecnologias que a ciência produziu, é que permite que a gente possa ter uma produção de alimentos com qualidade para gerar a segurança alimentar que a gente precisa, sem termos que ampliar de maneira proporcional à área plantada. Vou dar um exemplo. A agricultura brasileira saiu na década de 80 de 60, 70 milhões de toneladas para hoje 250 milhões de toneladas anos de grãos, e o incremento da área plantada, ou seja, horizontal, é em torno de 34%, 35%. O resto foi ganho de produtividade. Vou dar um outro exemplo bem claro. Batata. Se produzia batata no Brasil, na década de 80, se produzia 15 toneladas de batata por hectare. Hoje, por conta do ajuste do pacote tecnológico, se produz 45, 50 toneladas de batata no hectare, na mesma área. E utilizando menos água, porque os equipamentos de irrigação hoje são mais eficientes do que no passado. Como foi que se deu isso? Ajustando semente, hora de adubar, hora de tratar, hora de colher, variedades. Então, é todo um conhecimento. A pesquisa na agricultura, ela é constante. Você não pode parar tempo nenhum de pesquisar, porque a partir do momento que você atinge um patamar de produtividade, é igual um campeonato de futebol. Você ganhou o campeonato de futebol hoje, mas você tem que se preparar para o próximo, porque no ano seguinte é um outro campeonato e você vai deixar de ser campeão se você não tiver um time efetivamente competitivo. Ok. Vamos a um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta a falar sobre a importância da agricultura irrigada no Brasil. Fique conosco.